Filhas da Pauta, Filhas da Pauta. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Filhas da Pauta. Eu sou Ângela Bezerra. E eu sou Margot Ferreira e hoje a gente vai falar sobre uma pauta super necessária, atual. E eu acho que a gente vai sair daqui com um papo bem consistente sobre feminismo negro. Você sabe que existe? O que é o feminismo negro? Justamente, essa pergunta quem vai responder é a nossa convidada, Maria Vitória Nunes, pesquisadora. Bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Você pode se apresentar? Sim, meu nome é Vitória, como vocês disseram, eu sou psicóloga. Atualmente eu faço mestrado pela UFRN e também atuo na clínica. E meus estudos, eles passam pela temática, né, também do feminismo negro, aliado a um percurso em psicanálise. E é isso. Muito bom. Então vamos começar justamente explicando o que é o feminismo negro, porque esse aqui é um espaço que a gente dedica a discussões feministas, femininas, desse universo que tanto nos diz respeito, né? Mas o feminismo negro é uma interseção dentro do feminismo? Explica um pouquinho para a gente como funciona. Achei muito interessante vocês pensarem na proposta do tema pela vertente do feminismo negro, porque eu costumo dizer, né, pelos estudos também que eu faço ao longo desses anos, que o feminismo negro, ele surge como uma crítica a um feminismo branco universal, né? O que é que isso significa? É muito válida, óbvio, a gente sabe que o feminismo, historicamente, ele ajudou e ajuda as vidas das mulheres de modo geral desde o seu nascimento, né? A luta pelo voto, enfim, as questões dos direitos civis das mulheres. Mas como foi que o feminismo ele surgiu? Foi ao perceber que dentro dessa luta, que é nossa, né, havia ainda uma defasagem muito grande sobre o lugar que as mulheres negras ocupavam. Por exemplo, né, enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao trabalho, isso Angela Davis fala, as mulheres negras eram aquelas que cuidavam das suas crianças para elas estarem lá fazendo um protesto, né? Então, o feminismo negro, ele vem questionar qual é o lugar que o feminismo está dando às mulheres negras. Que temos semelhanças, óbvio, somos mulheres, mas as mulheres negras dentro das sociedades e da sociedade brasileira, ela está e ocupa posições muito difíceis, né? Em níveis econômicos, por exemplo. As mulheres negras, elas são o maior número de pobreza que a gente tem no Brasil hoje. Então, o feminismo negro surge a partir disso, né? Em pensar, vocês não estão vendo o que as mulheres negras passam, né? Estão universalizando, digamos assim, as questões do feminismo. E é um movimento brasileiro, ele nasceu aqui e, logicamente, se nasceu aqui é porque a demanda realmente é grande, né? Eu acho assim, né? Cada país, de acordo com a sua história, teve o seu surgimento do feminismo, sabe? E o negro também. Nos Estados Unidos, surgiu muito a partir de uma teórica que é Krasher, que ela vai falar sobre interseccionalidade. O que é isso, né? Ela vai observar essas categorias, o gênero, a raça, a classe, a idade, e como isso age de um modo diferente na vida de cada mulher. Isso lá nos Estados Unidos, Angela Davis também, com o estudo dela de mulheres, raça e classe. E no Brasil foi muito a partir de antropólogas e pesquisadoras dentro do movimento negro, que foi Lélia Gonzalez. Então, surgiu muita parte dela aqui no Brasil. Justamente dela perceber que dentro do movimento havia uma defasagem, uma disparidade quando iam falar sobre questões raciais. E aqui no Brasil, quando se começou a falar mais sobre feminismo negro? Principalmente na década de 80, de 90. É muito recente, né? Sim, é sim. Muito recente, né? E atualmente, teóricas como Djamila Ribeiro e Carla Cotirene elas estão dando muito mais visibilidade, né? Mas ainda é um assunto que fica na academia, né? Sim. Ainda está nesse ambiente de pesquisas, estudos, escritoras, né? E aquela mulher periférica negra que está lá na batalha, essa que vai cuidar das crianças das famílias de classe média e alta, chega até ela? Essa é uma grande questão para a própria academia, né? Como é que esses estudos eles podem sair desse campo teórico e ir para a prática.
Como é que a gente costuma, principalmente no grupo de pesquisa em que eu estou atuando, hoje a gente luta muito pela conquista dos direitos das mulheres, por exemplo. Pensando nessa realidade, né? Quem tem vaga suficiente nas creches para os filhos dessas mulheres periféricas, né? Como é que estão essas questões? Então, é um desafio, mas é algo que é muito importante de ser tensionado, como vocês dizem, para que essa luta e o feminismo não fique só a nível acadêmico, mas que consiga enxergar qual a necessidade dessas mulheres. Porque eu acredito que quando a gente pensa nas mulheres negras, todo mundo se beneficia dessa luta. Então, não é só para mulheres negras específicas, né? A gente tem, por exemplo, o apagamento também de mulheres indígenas, por exemplo, Sim. de pensar nas suas realidades. Então, o movimento do feminismo negro é para tentar tensionar isso e enxergar, de acordo com a realidade de cada país, de cada lugar, quais são as necessidades dessas mulheres. Hoje, por exemplo, o número de feminicídio de mulheres negras é muito maior do que de mulheres brancas, por exemplo. Então, isso já chama a atenção, né? E pede que a gente lute para que o governo, enfim, a sociedade se mobilize em relação a essa temática. Você acha que a cultura ela é generosa em relação a esse protagonismo feminino negro especificamente? Por que eu estou falando isso? Em relação aos nomes negros femininos que existem na cultura. Você vê muito mais nomes negros femininos na cultura do que em outras áreas. E quando você fala cultura, você fala música? Falo tudo, música, poesia, literatura, né? Agora há pouco eu estava lendo Elisa Lucinda, né? Que é uma poeta assim, importantíssima, feminista, negra. Quando a gente vai para a música, Dona Ivone Lara, sim, que abriu portas para a mulher no samba, que é um território, até então, naquele momento, masculino, né? Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus. Sim. Mulheres negras todas. Mulheres negras, negras e todas. E periféricas. E periféricas, né? Faveladas, do morro e tal. Isso em década de 30, de 40, né? Assim, sempre... ultimamente, né, nos estudos e em diálogos com outras mulheres também que vêm estudando sobre o feminismo negro, a gente observa como, para as mulheres negras, essas violências elas sempre são atreladas a nível muito forte, né? Não que em outras não existam, mas são especificidades mais complicadas de serem vistas. E aí, a gente sempre fala do feminismo negro pela vertente, assim, do racismo, né? Do quanto que é difícil, que é violento, isso é verdade. Mas eu percebo também que a gente teve um avanço muito grande em relação às próprias pautas, né? Feministas e negras, ultimamente. Acho que as cotas é um grande exemplo disso, né? Sim. De, assim, conquista de direito na prática de um protagonismo negro, feminista, para todas as pessoas negras, inclusive. Mas o quanto aqui também a nossa história ela não é contada pelo viés da música, da arte, né? Que teve e tem um protagonismo muito grande, principalmente aqui no Brasil. O samba, ele é um grande exemplo disso, né? Você trouxe aí essas mulheres, do quanto que essa história ela vem sendo contada muito através da arte. Então, mas o samba, só complementando, o samba, ele era visto pela cultura, produzimos colocar o Rio de Janeiro, né, que foi esse cenário, com preconceito, né? O samba era do morro. Ele foi marginalizado. E se você pensar, descendo mais detalhes, né? Nas letras, descer o morro, ir pro asfalto. Sim. E hoje o rap traz isso também, quer dizer, é também uma música produzida por periféricos, periferia, sim, né? Por negros, negras. Quer dizer, a gente tem ainda essa carga de preconceito muito forte, ainda mesmo nas artes. Social e de gênero. Sim. Né? Isso é algo que Lélia Gonzalez falava, né, sobre o mito da democracia racial existente no Brasil. Se falou muito que o nosso país ele é miscigenado, que não existe racismo, não existe preconceito, mas essas lógicas, elas ainda existem, são muito fortes e ainda são perpetuadas, mesmo com esses avanços. Então, por isso que hoje o feminismo negro ainda é importante, porque mesmo com os avanços ainda existe violência, ainda a cultura e a nossa produção de arte é marginalizada, então se faz necessário por isso. E se você dizem hoje que o país é miscigenado, que não tem...
quem diz? Vamos começar por aí, né? Exatamente. Não é quem está vivendo ali na pele todas essas questões. Literalmente. Né? Isso. E nem entende muitas vezes o que nome dá ao que vive, né? Hoje se fala mais do preconceito racial, as periferias estão se apropriando e entendendo, né, que tem uma lei que protege. Mas as mulheres ainda ainda não chega tanto quanto deveria esse protagonismo e esse empoderamento com base no feminismo negro, né? Isso é uma das lutas do próprio movimento negro, porque historicamente não foi permitido que essas mulheres, por exemplo, acessassem a educação, né? Os índices de saúde e de educação para elas, quando a gente vai ver os dados hoje brasileiros, essas mulheres sempre ficam em menor número. E uma das lutas do feminismo negro é justamente para que elas possam ter acesso à saúde, à educação, e que elas, inclusive, possam contar a história a partir do seu lugar. Você falou de lugar, né? Eu achei muito importante, porque remete a um termo que está muito falado hoje, muito em alta, que é o lugar de fala. E muitas pessoas acham que lugar de fala é, eu não sou negro, eu não posso falar disso. Não é bem assim, né? Na verdade, é de qual lugar você está falando. Você não pode falar de racismo se você nunca sofreu, né? Não passou por essa experiência. Mas o feminismo negro, ele busca permitir que essas mulheres possam acessar esses lugares e possam contar suas próprias histórias, possam construir aquilo que elas desejarem, porque foi justamente isso que a colonização e o racismo fez no Brasil, né? Não permitiu que essas mulheres fossem pessoas, né? Tivessem direitos, acesso. E mesmo na época da colonização e da escravidão, as mulheres negras, elas tinham um papel diferente dos homens negros escravizados, né? A partir daí você já tem uma informação, né, muito relevante sobre o papel dessa mulher e que foi se construindo até hoje. Né? Isso vem sendo perpetuado. É Lélia Gonzalez que fala também, né, sobre esses lugares que as mulheres negras eram colocadas e que, infelizmente, hoje ainda aparece, né? Que é um lugar muito sexualizado, é um lugar da ama de leite, como ela chama, né? Daquela mulher que é a cuidadora do lar. Que deixava de amamentar o seu filho para amamentar o filho da dona da casa. Exatamente. Então, são figuras que às vezes ainda chegam a se repetir na sociedade que a gente está hoje, né? Isso é muito triste, porque ela falava isso em 1980, né? E ainda hoje a gente vê essa reprodução. Vitória, a gente vai chamar agora uma colega sua, Renale Xavier, que também é pesquisadora dessa área e vai trazer aí a participação dela nessa discussão. Meu nome é Renale, sou doutoranda pela UFMG, pesquisadora do Psilax e do CNPq, integrante da ocupação psicanalítica. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, né, à entrevistada: como a conceito da interseccionalidade pode ser uma ferramenta na escuta clínica? Gostaria também de agradecer o convite, né, tão importante, para participar desse podcast e para abrir diálogos. Que pergunta importante, né, assim, de ser feita. Hoje a gente vê que a psicanálise, ela historicamente vem tendo um espaço na sociedade, enfim, bem importante, mas é importante também, como o Renale traz, questionar, né, que psicanálise é essa que está sendo feita e será que ela consegue olhar para a realidade brasileira como ela é hoje e não só reproduzir teorias de décadas passadas, né, que são muito importantes, mas que é necessário a gente olhar para o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. Esse conceito da interseccionalidade que Renale traz foi justamente criado por essas pensadoras estadunidenses, mas que aqui no Brasil também, Carla Cotirene, Lélia Gonzalez já escreviam e escrevem hoje, né, Carla, principalmente sobre ele. Na clínica psicanalítica, a gente se utiliza, assim, da interseccionalidade, assim como em qualquer outro lugar, para escutar aquela pessoa, aquele sujeito, a partir do lugar que ele está falando, né? Que clínica é essa? Será que está realmente atenta às questões raciais, a como é que o racismo impacta
naquele sujeito que aparece ali pra gente, né, na nossa sociedade. Então, acho que serve muito para isso. E isso acontece? Está sendo praticado? Está sendo colocado Sim. em prática ali no consultório? Porque muitas vezes a mulher negra, trazendo de volta esse lugar da mulher negra nessa como sujeito dessa visão da sociedade contra todos os direitos que ela tem, né? Então, ela chega numa clínica para ser atendida por uma pessoa branca, às vezes um homem, né? Mas mesmo uma mulher branca, ela não vai ter essa percepção. Como é que isso, então, se coloca para essa pessoa que já está lá numa situação fragilizada? Então, acho que a interseccionalidade ela é um conceito importante desde o lugar nosso enquanto analista, assim, né? Porque questionar o nosso corpo também é muito importante. Há um tempo atrás, eu não estaria aqui, por exemplo, né, falando com vocês, porque a minha história de vida, na minha família, eu sou a primeira mulher a conseguir o ensino superior, né? Toda a minha mãe, minha avó, enfim, a nossa geração passada não conseguiu. Então, muitas vezes, o que aconteceu, né? Eu chegar em um espaço e dizer, você é a psicóloga? Tipo, esperava um outro corpo, né? Geralmente branco. Então, a psicologia, a psicanálise em si é um espaço muito embranquecido ainda. E a minha entrada, assim como de outros colegas, como Renale, né? Como outras psicanalistas, vem sendo conquistado. E, com certeza, assim, chega até nós pessoas negras, né? Porque, enfim, a clínica ainda é um lugar que é de difícil acesso financeiramente falando. E a gente está aqui conversando sobre mulheres periféricas, né? Como é que elas chegam. Na psicanálise freud-lacaniana, a gente fala muito sobre um atendimento e o valor dele a partir do que cada um pode. Então, essa é a minha perspectiva e é de que muitas colegas também vejo atuar. E aí, a partir disso, a gente vai escutar a pessoa que chega a gente dentro também do seu gênero, da sua raça, da sua classe, e escutar o que está acontecendo, né? E tentar, junto com aquela pessoa, nomear. Porque muitas vezes é difícil, né? Processos de violência, questões raciais. Do meu próprio processo de análise também, como tem uma autora que a gente estuda, que é Neuza Santos Souza, traz, o ser negro no Brasil é um tornar-se. Apesar de, obviamente, estar marcado na pele, mas é um processo que a gente passa de tornar-se, porque assumir uma identidade racial negra é também sofrer de maneira mais intensa as violências que isso pode trazer, né? Então, é um processo que a gente vai tornando-se, como Neuza Santos diz. E aí, no processo de análise, a gente vai escutando o seu sujeito também nesse processo. E apesar de tanta luta, há quem ainda critique e diminua o sistema de cotas, né? Sim, mas tem muitas críticas. Muito mais do que a gente imagina. Não vê como uma reparação histórica, né? E eu digo a você, eu fico muito feliz de ver pessoas como você ocupando esse lugar, né? Como você está falando, né? Que vem desbravando aí, sendo protagonista na sua família. Renale também, né, uma mulher negra. Quer dizer, são mulheres negras que estão estudando sobre feminismo negro. Por quê? Porque sentem na pele, literalmente. Sim. E esse tornar-se negra que você falou aí, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Margot talvez não entenda tanto, porque ela não é negra. Mas eu sou do Seridó e quando eu era criança, adolescente, lá no Seridó tem um embranquecimento. Sim. Né, da presença negra na região. Então, assim, ninguém dizia que não, mas você não é tão negra, a sua pele não é tão escura. Ah, mas o seu cabelo não é pichain, né? Você falava assim, o cabelo é cacheado, ele não é tão duro. Ah, mas, sabe, você tem uma cor bonita, você não é negra. Então, assim, e eu acreditei. Eu cresci acreditando nisso. Então, eu sou morena, né? Eu não sou negra, eu sou morena. Isso de eu me entender como uma pessoa negra é muito recente. Até mesmo na minha família. E eu escrevi um livro sobre a minha família. Não nessa perspectiva, mas assim, trazendo a história dos meus pais. E nessa minha pesquisa, eu entendi esse preconceito contra os negros, porque a Serra de Santana, a região de onde é a minha família, era onde os negros se refugiavam. Os que fugiam
e os que também eram libertos. Por isso que tem esse nome, Serra Negra? Ou Serra de Santana. Serra de Santana. É a Serra de Santana lá. Então, assim, esses negros que estiveram lá naquela ocasião, eles também foram esquecidos. A história oral e a oficial não conta. Então, esse tornar-se negro é realmente muito recente. Sim. Eu entendo dessa forma. Não sei se você, nas suas pesquisas, percebe isso ou não. Como é que é essa... Só acrescentando mais uma coisinha, eu só vim descobrir, mesmo sendo jornalista, que existiam negros retintos aqui no Rio Grande do Norte durante a pandemia. Porque quando surgiu o isolamento social e muita gente começou a passar fome, a gente criou um grupo chamado Amigos contra a Fome, formado por jornalistas, e a gente foi até os redutos mais inóspitos, né? A gente foi mais esquecidos, nos né? espaços quilombolas. Eu não sabia que tinha comunidade quilombola no Rio Grande do Sul. Eu e não tão sabia. Perto, né? Tão Muito perto da perto. gente. Então, ali eu fui ver o negro retinto que o Rio Grande do Norte não sabe que existe. E eu digo a você, não só não sabe, como não quer saber. Não quer saber. Não é? Não quer Sim. saber. Isso é um processo desse embranquecimento, como você trouxe, que é histórico, né? Existe desde a colonização até os dias de hoje, assim. Infelizmente, no nosso estado, existe um apagamento muito grande, tanto da cultura negra quanto da indígena, né? Isso é muito assustador e importante de ser resgatado e de questionar mesmo, né? Que história é essa que foi ensinada pra gente, que é um projeto de branqueamento também. Então, essa tomada, assim, de consciência mesmo e de tornar-se algo que é recente. É algo que vem aí da década de 90 para cá, que cresceu muito, principalmente com a entrada das cotas, né? E do acesso dessas pessoas ao ensino. Gente, isso é muito revolucionário. É muito A população revolucionário. negra aqui não é tão numerosa porque os negros, os africanos que vieram para cá foram resistentes à escravidão. Então, eles acabaram migrando para outros estados, principalmente Bahia, né? Mas aqui no Rio Grande do Norte houve realmente uma resistência. Eles não se permitiram ser escravizados. Então, por isso nós temos em número menos negros do que em outros estados do Nordeste e até brasileiros. Mas os negros retintos e não retintos existem, são muitos aqui no Rio Grande do Norte. E eu digo você, eu não falaria nem só sobre os retintos, porque em Acari, eu fiz antropologia, fiz mestrado em antropologia, a gente fez um passeio em Acari, e uma colega que estava pesquisando a presença negra naquela região e quanto é invisibilizado, ela descobriu uma pessoa que é descendente de um negro que foi embranquecido. Ele teve acesso a dinheiro, né? Financeiramente ele melhorou de vida, vamos colocar assim. E ele foi casando com brancas para embranquecer a família dele. Financeiramente ele investiu nisso. Nossa. Entendeu? Então é nesse nível. Os descendentes foram clareando. Então isso é muito assustador, né? Porque você no Brasil, no nosso estado, enfim, e se distanciando das características é uma tentativa de não sofrer também, né? Exato. Isso pode trazer para o sujeito. E isso é muito cruel, porque é um projeto, né, de país que vem de muito tempo atrás e existe até hoje. Eu fico me perguntando também, será que não existem ou onde estão essas pessoas, né? Porque a população quilombola é muito forte no nosso estado, assim, na minha região, que é o Alto Oeste Potiguar. Existem várias comunidades e comunidades quilombolas que estão tentando fazer a sua demarcação, que isso é algo muito importante também, né, de ser lembrado. Na Serra de Santana, voltando a falar lá, também tem comunidades quilombolas, assim, no plural mesmo. E tem uma macambira que é, assim, muito forte. Justamente foi o destino desses negros e que se instalaram lá. E eles conseguiram. E é muito curiosa a reação das pessoas, tanto vizinhos quanto a sociedade local, questionando, né? Mas que privilégio é esse? Para que isso, né? Qual é a necessidade, né? Não são negros, não têm esse direito. Sim. Né? Porque não são retintos, Sim. porque já são, né, descendentes e tal. Então, assim, é um projeto mesmo muito intenso, né? Desqualificar, né? E aí você perguntou sobre o nosso estado, né? Quando eu fiz o meu projeto de trabalho de conclusão de curso, eu entrevistei mulheres negras justamente para entender como é esse processo de tornar-se aqui no nosso estado.
E aí eu percebi que na região ali, mais do interior, existia o racismo, mas de forma muito velada, né? Como você trouxe, assim, mas seu cabelo nem é tão ruim assim, né? Você não é Cabelo preta. ruim, É. Exatamente. Então, são formas de racismo velado aí, mas que estão muito presentes, né? Não é porque é velado, é escondido que não existem. Eles acontecem dessas outras maneiras. E aí a gente fala no feminismo negro, sobre o machismo negro também, né? Você fala sobre isso também? Ou você tem colegas que abordam sobre isso? Isso é muito interessante porque não é muito falado, né? Sobre como é que o homem negro ele é impactado por isso. Inclusive é um tema muito importante, mas que a gente não estuda assim atualmente, né? Não vê pesquisas sobre isso. Vocês Mas viram? que existe, né? Que existe e é muito forte, porque afinal estamos falando de relações de poder, né? Sim. Ali dentro dessa perspectiva, né? Exatamente. Trazendo novamente para a cultura, estava lembrando aqui do zambê. Zambê é um Sim. ritmo genuinamente negro, genuinamente africano, que só existe no Rio Grande do Norte. Sim. Só existe em Timbal do Sul. Cara, isso é uma resistência muito grande, né? Porque se você pensa numa cultura de apagamento, o que resiste sim. hoje é muito heróico, né? É, sem dúvida. Através da música, né? Tem Emicida, que é um cantor. Emicida, maravilhoso. Ele tem um verso de uma música dele que ele diz isso, né? Nossas histórias foram contadas através da música, a oralidade, né? A história das pessoas negras, e hoje a gente luta para que não seja só, seja também, mas não somente. E como é que você resgata histórias pela oralidade? Porque não tem registros, são muito poucos, né? Escritos, Sim, né? sim. Oficiais, né? Tem colegas, inclusive, que estão nessa comunidade pesquisando o coco de Zambê. Que muito maravilha. Importante. Você falando sobre registros, né? Dona Militana, o que ela Dona sabia, Militana. a sabedoria dela foi com ela. Toda oral Toda também, oral. né? Que ela também herdou Sim. do pai, né? Sim, sim. E assim a gente vai perdendo nossas referências, né? Mas muito bom saber que a gente está tendo a academia olhando para isso com tanto cuidado. E que bom que vocês chegaram lá, né? Estão chegando cada vez mais. Está sendo remexida. É importante remexer, revisitar. E incomodar, né? Porque Exatamente. acaba incomodando também, Incomodar é bom demais. né? Esse é o nosso papel, né? A gente está incomodando aqui e vocês estão incomodando daí. Sim, cada um do seu lugar, mas a gente contribui nessa luta, né? Isso é muito importante. E o grande desafio que eu reforço para vocês que estão na academia é trazer isso para a vida real. Precisa levar até aquelas mulheres, de alguma forma. Sim. Porque não adianta ficar só na academia. Não adianta. Né? Não adianta ficar só no livro. A gente está falando de vida real Tem que que está chegar- acontecendo ao vivo. Sim. As né? comunidades, As mulheres quilombolas negras. ou não, as mulheres negras. Tem uma colega que está pesquisando com mulheres de Mãe Luísa. Mãe Luísa não, confundi. Esqueci agora é de algum lugar da Zona Norte, e ela está fazendo esse mestrado sobre como é que essas mulheres negras, elas enxergam a maternidade, né? Quais são as narrativas que elas contam. Um trabalho muito bonito. Vitória, a gente está chegando ao final desse episódio, uma conversa muito rica. Sim. Eu acho que é importantíssimo a gente trazer, né, Margot, essa discussão aqui, Sempre. para a gente ampliar essas vozes, né, e que elas cheguem cada vez mais. Espero que essa mesa, essa conversa aqui, ela repercuta. Sim. Agora, antes da gente encerrar, a gente vai convidar você, a convidar a quem nos acompanha a conhecer a nossa parceira do coração, né, Margot? Nossa patrocinadora querida, uma mulher. A gente está tão feliz, Vitória, porque a gente tem uma patrocinadora. E tinha que ser mulher. Sim. Tinha que ser mulher. Solta aí o vídeo, vamos lá. Essa aí é a nova academia, gente, que
inaugurou recentemente em Natal, numa estrutura maravilhosa. Maravilhosa em Nova Parnamirim. mesmo. Nós estivemos lá e vamos lá malhar, né? Maravilhosa Vamos lá mesmo. pra Não é maravilhosa, experimentar. porque a nossa patrocinadora a gente está puxando o saco. Não, não. É demais. Incrível. É incrível. É muito maravilhosa. Do Seridó para a capital, tá, É, gente? tá vendo? E ela fica no Rio Grande Mall, ali na Ayrton Senna, número 2441, vale a pena visitar. E a gente encerra, eu queria saber, você quer ainda dividir alguma coisa? Que outra informação você gostaria de dividir para a gente encerrar essa conversa? E o seu arroba, Sim, caso sim. você tenha. Só que eu achei muito importante a iniciativa de vocês, né? De levar essa discussão a outras pessoas, a sair da academia também, para chegar na realidade. É uma coisa que a gente busca muito fazer, então só queria agradecer mesmo, parabenizar pela proposta. Nós que agradecemos. A gente que agradece. E quem quiser lhe encontrar nas redes sociais, É Vitória Nunes. perfeito. Pode Muito obrigada. procurar. Obrigada também. Vitória. E a gente encerra com uma frase de Angela Davis, que é o seguinte: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Você se movimentou na sua família, me movimentei, e a gente vai se movimentando, criando essa energia que ninguém mais para. É isso aí? É isso aí. Amiga. Então encerramos por aqui. Muito obrigada, Obrigada. Vitória. E até a próxima. Valeu, Até. galera. Até a próxima.